Olá, professoras e professores. Bem-vindos a mais um planejamento de aula de programação. Eu sou a Gabriela Ribas, sou formadora na Start by Alura e, como alguns de vocês podem não estar me vendo, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados curtos acima dos ombros, castanhos claros, meus olhos são castanhos claros, as pontas dos meus cabelos estão coloridas em rosa e eu estou vestindo uma camiseta preta. E eu não estou sozinha aqui nesse planejamento, eu estou com a Isabela, que está de maneira remota. Tudo bem, Isa? Oi, Gabi, tudo bem? Olá, professores e professoras. Eu sou a Isabela Soares, eu também sou formadora aqui na Start e eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes, hoje eu estou usando um óculos de grau e estou vestindo uma camiseta preta. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, Isa. E aí, professores, para esse planejamento de aula, a gente vai falar sobre a Luri, e a gente já falou sobre a Luri em um outro planejamento de aula, mas quando a gente falou da outra vez, a gente estava falando voltado para o professor, para o uso do professor e exclusivo para as turmas de expansão. Hoje, a gente vai falar da Luri para os alunos do ensino médio, que a partir de setembro vão começar a usar a Luri também na plataforma, tudo bem? E aí, Isa, você pode contar um pouquinho para eles os objetivos do nosso planejamento? Com certeza, Gabi. Aqui, professores, a gente espera que ao final desse planejamento de aula, vocês consigam compreender o que é a LURI e como ela pode apoiar o desenvolvimento do estudante do ensino médio e também identificar estratégias didáticas possíveis para poder apoiar os estudantes na utilização da LURI. Obrigada, Isa. É isso, professor. Então, daqui a pouquinho a gente já se vê. Até já. Olá, professores. Vamos então entender o que é a Luri. Então, a Luri, como a gente já falou em outro planejamento de aula, é a inteligência artificial da Alura e ela visa apoiar o professor a poupar o tempo com dúvidas mais iniciais, a poupar o tempo também para pedir dicas de como explicar aquele conceito de uma outra maneira ou de resumir a aula. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E ela vai aparecer na plataforma desse jeitinho que aparece aí no slide para vocês. Então, a gente tem esse círculo com uma carinha de robô no meio, que indica que ali a gente tem disponível a Luri, e a hora que você clica no círculo, abre essa caixa de diálogo. E aí, Isa, você pode contar para eles um pouquinho quem é que vai ter o recurso da Luri disponível? Boa, Gabi, com certeza, eu posso sim. Então, como a gente tinha trazido para vocês, inicialmente, até agora, quem estava com acesso à LURI eram os estudantes de expansão, todos os professores da rede e os perfis administrativos. Agora, como novidade, agora no mês de setembro, os estudantes da segunda e da terceira série do ensino médio também vão ter acesso à LURI. Por isso que a gente achou muito importante fazer essa retomada da LURI com vocês. E aí, Gabi, eu acho que é interessante agora a gente relembrar quais são os benefícios da LURI para os professores. Boa, Isa. E aí, pessoal, os benefícios da Luri, olhando para quem está estudando com ela, né? Então, para os estudantes, é que ela vai permitir resolução instantânea de dúvidas, ela vai facilitar a gente fazer resumos automáticos para revisão, vai dar um feedback detalhado dos exercícios, vai ajudar na compreensão aprofundada dos códigos que a gente está fazendo com os alunos e também vai apoiar na autonomia do estudante. E aqui a gente está falando de uma autonomia que vai sendo adquirida, né? Que ela vai sendo aprendida pelos estudantes em como eles desenvolvem. Então, numa primeira aula, talvez você tenha que fazer junto com eles algum comando ali para a Luri, mostrar como é que funciona, para daí eles se sentirem mais seguros e começar a usar a Luri ali de maneira mais autônoma, tudo bem? E aí, eu queria que a Isa mostrasse para a gente quais os recursos ali da plataforma vão ter disponível ali um botãozinho da Luri. Boa, Gabi, é muito bom trazer esse ponto, porque a LURI ela vai estar presente em todas as unidades dos estudantes, mas não em todas as atividades. As atividades que os estudantes vão ter acesso à LURI vai ser pelo vídeo, pelas atividades de faça como eu fiz, pelos exercícios de única escolha, e aqui vale lembrar, professor, já trazer para vocês, que a LURI ela não dá a resposta dos exercícios para os estudantes. E aí tem mais uma atividade que eles também têm acesso à LURI, que é o Hora do Desafio. E aí, será que você consegue falar um pouquinho para a gente, relembrar, Gabi, como que os estudantes podem interagir com a LURI? Boa, Isa. E aí, lá naquelas atividades que a Isa contou, que vai aparecer a Luri, é importante, professor, novamente, que você acesse junto com esses alunos, abra o recurso da Luri, né? Veja quais as perguntas que a gente já tem ali programadas, né? Então, a hora que você clica no chat, vai abrir a caixa de texto, e aí você vai ter 3 ou 4 opções ali de perguntas que ela já vai sugerir que você faça. Ali a gente tem as perguntas. Quais os principais pontos que eu preciso dominar para resolver esse exercício? Me explique o enunciado do exercício usando analogias e me ajude a revisar a aula sobre o assunto desse exercício. Então, a gente abriu ali a caixinha
caixinha na atividade de exercício, né? E aí, como a Isa falou, ela não vai responder o exercício, a gente vai testar ela um pouquinho mais para frente. E aí, se eu não quiser nenhuma dessas perguntas que ela sugeriu, a caixinha também abre para mim ali um chat de conversa, né? E aí eu consigo clicar ali no chat de conversa e interagir ali com ela, lançar uma pergunta ou um prompt, pensando aqui em inteligência artificial. Isa, a gente tem mais alguma curiosidade sobre esses recursos da Luri? Sim, Gabi, a gente tem mais recurso que é interessante que os estudantes saibam. Então, quando a gente olha aqui, a Luri ainda a gente consegue embaixo, quando a gente observa embaixo da nossa caixa de texto, a gente tem acesso a uma FAQ, que é onde tem as principais dúvidas que os estudantes possam ter. Então, é interessante que você direcione que eles acessem a FAQ caso eles tenham dúvida. A gente tem um botão que é o enviar feedback, que vai direto para o nosso time de desenvolvedores. Então, caso o estudante queira deixar algum feedback sobre a Luri, ele pode ficar super à vontade. E aí a gente tem mais outros dois botões, o de limpar a conversa e de histórico de conversas. O de limpar a conversa serve para aquele momento que o estudante fez muitas perguntas e aí ele quer deixar limpo, ele quer tirar aquela quantidade de informações. Mas caso ele limpou a conversa, o chat ficou em branco e ele queira retomar alguma pergunta que ele fez, é só ele no histórico de conversas, que aí vai estar tudo ali para que ele consiga acessar essas perguntas que ele já tinha feito. Boa, Isa, obrigada. E aí, pessoal, é importante você compartilhar esses detalhes com os alunos, envie um feedback, peça para eles mandarem um feedback para os nossos desenvolvedores, né, de uso ali da Luri. Conte para a gente algum caso específico de um aluno que fez uma pergunta e a Luri respondeu de uma maneira que não era esperada. A gente espera que vocês ajudem a gente a melhorar sempre, tudo bem? Então, vamos apoiar os nossos alunos e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode apoiar esses alunos a usarem a Luri. Até já! Olá, professores! Então, a gente vai ver agora usos possíveis da Luri pelos nossos estudantes. Um dos usos que a gente vai deixar aqui de dica é que a Luri pode explicar para o nosso estudante um conceito. Então, aqui a gente colocou um exemplo de uma aula que está falando sobre variável e o estudante pergunta, não entendi o que é variável. E aí a Luri vai lá e tenta explicar de uma outra maneira o que é variável. E aí o estudante insiste em dúvidas, né? Ah, então eu posso, usando ali o exemplo que ela deu de caixa de brinquedos, eu posso guardar vários brinquedos? Claro, você pode guardar vários brinquedos. E aí ele vai perguntar, mas eu posso guardar 2 brinquedos ao mesmo tempo? E aí ela explica que numa variável a gente não consegue guardar 2 valores ao mesmo tempo. Então ela vai conversando com esse aluno e ela vai tentando dar dicas de como resolver uma questão que ele ficou ali com dúvida, algum conceito de programação que ele ficou ali com dúvida. Isa, você pode trazer um outro exemplo de uso interessante da Luri pra gente? Pode sim, Gabi. A Luri também pode auxiliar os estudantes no entendimento do exercício. Então, existe uma possibilidade ali, que já é até pronta, que é para a Luri explicar para os estudantes um enunciado usando analogias. E aí ela vai observar esse exercício e ela vai começar a trazer analogias para os estudantes. Então, aqui no caso, é um exercício que fala sobre variáveis. Então, ele fala um pouco sobre as variáveis, como que ela funciona. Aqui traz também um pouco sobre a questão de laços de repetição. E aí ela vai trazendo essas analogias, guiando e ajudando o estudante na resolução desse exercício. Aí um ponto super interessante de trazer é que quando o estudante pergunta, então, assim, para ela, então a alternativa A é a alternativa correta? Como a gente disse anteriormente, ela não vai falar para o estudante se a alternativa A é ou não correta. Ela vai começar a dar mais direcionamentos. Então, ó, reflita sobre a alternativa A. Será que é isso mesmo? Vamos pensar sobre esse conceito. Então, trazendo para o estudante como que ele pode organizar o raciocínio dele para conseguir resolver esse exercício. E para além disso, se o estudante pegar a resposta, copiar o texto e colar na Luri e perguntar, então essa aqui é a correta, ela também vai começar a dar essas orientações de, ó, então vamos pensar, o que está falando aqui? Será que é isso mesmo? Então ela vai guiando o estudante e trazendo insumos para que ele consiga resolver alguns exercícios que ele pode ter dúvida. Boa, Isa, obrigada. E aí, professor, você pode usar a Luri para tirar essas dúvidas que são mais pontuais, são um pouquinho menores, ou mesmo esse estudante que perdeu algumas aulas e está assim, cheio de perguntas mais basais, que você pode pedir para ele ir perguntando ali para a Luri, e aí o que ficou mesmo de ponto muito complexo dele entender, ele pede a sua dúvida. Mas essas dúvidas iniciais, para poupar o seu tempo, a gente colocou ali a Luri para apoiar esse aluno. E aí, uma outra sugestão que a gente dá também é que a Luri pode ajudar na correção dos erros. Então, nesse caso, o estudante informou para a Luri que o código dele está com erro. E aí a Luri vai falar,
bom, já que está errado, vamos repassar o que você devia ter feito ali nos detalhes. Você lembrou de olhar isso, você fechou essa chave, você conferiu se tem essa questão. Então, ela vai também mediando ali com o estudante o que pode ter vindo de erro ali no código dele, né? E aí ela vai dando outras dicas. Olha, é comum o estudante errar em tal situação, vê se não foi isso, né? E aí ele vai perguntando outras questões ali dos erros também e ela vai dando mais dicas, tá? E aí a gente viu, pessoal, muitas possibilidades que a Luri coloca ali para os estudantes, né? A gente deu start ali nas primeiras dúvidas, mas a gente pode extrapolar isso. Mas a gente queria retomar aqui com vocês o que a Luri não faz. Isa, você pode trazer esse ponto para a gente? Boa, Gabi, eu vou trazer sim. E aqui a gente começa trazendo, eu sei que a gente está falando bastante sobre isso, mas é um ponto muito importante, que a Luri, ela não responde o exercício pelo estudante. Então, ela não dá a resposta correta para o estudante. Então, se a gente até olha aqui na apresentação, ele pergunta, qual que é a resposta correta? E perceba que ela fala, eu não posso fornecer a resposta direta, mas eu posso te apoiar, a te ajudar a pensar sobre o exercício. Aí, se o estudante ainda insiste, né, mas a alternativa A é falsa, ela continua, ótima pergunta. Para entender se a alternativa A é falsa, você deve fazer isso, isso e isso. Então, ela vai dando as orientações para que o estudante vá refletindo sobre o exercício. Para além disso, a Luri, ela também não acessa links, então esse é um ponto super importante. Caso o estudante queira pegar algum link e colocar ali na Luri para que ela leia e veja o que está acontecendo, ela não faz isso, tá? Então, ela não acessa links. Outro ponto que ela não faz upload de imagens. E aqui é muito importante, porque pode ser que os estudantes eles estejam programando em alguma outra plataforma, né? Então, vamos supor que eles estejam usando o VS Code e está dando algum erro ali no código deles e eles querem consultar com a Luri. Não vai dar para eles tirarem um print da tela e enviar essa imagem para a Luri. O que é o recomendado aqui é que eles peguem a parte de código que está dando erro, copiem, colhem para a Luri e falam, esse código aqui está dando erro. O que será que pode ser? Então, não faz upload de imagens. A gente vai de novo bater na tecla, mas ela não fornece a resposta dos exercícios, mas ela direciona o caminho. E um ponto super importante, ela não substitui o professor. É muito importante que a gente reforce esse ponto, porque aqui a gente acredita que as inteligências artificiais, de modo geral, elas não substituem os professores. Porque elas não criam nada novo, elas reproduzem coisas que a gente ensina para elas, né? E a gente entende que nós, seres humanos, somos muito complexos, né? Então, um indivíduo é muito complexo a ponto para a inteligência artificial conseguir mediar um processo de ensino-aprendizado. Então, não tem essa substituição do professor. O professor continua sendo muito importante. Não é mesmo, Gabi? Isso mesmo, Isa. Esse é um ponto super especial que a gente quer tratar com vocês, que é a gente se sentir seguro com o uso das inteligências artificiais. Não vamos abrir esse fio aqui, mas eu vou deixar recomendado para você, professor, que lá nas suas trilhas de estudo, você tem uma trilha chamada Temas Gerais, Formação de Professores. Lá dentro você tem 5 cursos. Um desses cursos chama Inteligência Artificial na Educação, Conceitos e Aplicações. Ali o instrutor vai contar um pouquinho sobre inteligência artificial, como ela funciona, vieses e preconceitos, e como que ela pode ser útil no nosso dia a dia enquanto docentes, tudo bem? E aí, eu queria trazer aqui para vocês também como é que eu posso usar a Luri durante a minha aula, né? Então, eu vou falar do antes. Antes, no momento inicial ali da nossa aula. E o que eu posso fazer com a Luri? Pensando aí nos próximos temas do ensino médio, a gente vai falar de planilhas e a gente vai falar de Python. A gente pode trazer um diagnóstico inicial. Estudantes, o que vocês sabem sobre Python? O que vocês sabem sobre planilhas? Eles vão trazer uma variedade de opiniões sobre o que eles têm, né, em conhecimentos que eles têm, inclusive, sobre alguns desses temas, e a gente pode pedir para eles contraporem o que eles acreditam sobre cada um desses temas com a Luri. O que a Luri diz? O que é uma planilha? O que a Luri diz sobre Python, como eu acesso o Google Colab? E também, professor, no momento antes da aula, você pode revisar os conceitos aprendidos na aula anterior. Então, se algum aluno que faltou ou passou um feriado prolongado e eles esqueceram o que eles viram na semana anterior, pede para a Luri revisar o que aconteceu na aula anterior. Pode ser muito interessante, tudo bem? O que mais, Isa, a gente pode deixar de dicas? Boa, Gabi, vamos trazer então durante a aula. A gente passou esse momento inicial e a gente está começando aí a fazer o projeto, trabalhar com aquela aula. Durante a aula, você pode pedir que os estudantes utilizem a Luri para poder gerar exemplos práticos relacionados ao tema que eles estão trabalhando. Então, vamos trazer um pouco sobre planilhas e Python, que são as unidades do segundo semestre. Por exemplo, em planilhas, eles podem perguntar quais outras simulações eu posso fazer usando essas fórmulas. Onde eu posso usar essas fórmulas? Trazendo mais contextos. E para Python, eles poderiam perguntar, por exemplo, quais outros desafios eu posso criar em Python usando os mesmos conceitos que usei, ou qual erro que o meu código deu.
Para além disso, ainda durante a aula, eles podem pedir algumas dicas para verificar os passos do projeto que eles estão desenvolvendo. Então, ver se esses passos estão corretos, como que está todo esse andamento. E eles também podem revisar qual que é o mínimo que eles precisam fazer para entregar o projeto daquela aula. Quais pontos que a gente passou, o que precisa ter no meu projeto até a aula que eu estou. E aí depois a gente tem o depois, né? Quando a gente está chegando no final da unidade. Quando a gente olha para o depois, os estudantes podem utilizar a Luri para poder revisar alguns pontos importantes, tanto na aula quanto na unidade de modo geral. Então, o que eu aprendi nessa unidade? Como que foi? Quais foram os conceitos? Pode também listar alguns conceitos para que eles consigam estudar, por exemplo, para uma avaliação, ou ainda pedir exemplos do uso do conteúdo que foi estudado, considerando as avaliações que ainda estão por vir. E aí eu tenho um ponto mais importante, um outro ponto importante que eu queria trazer da Luri aqui, é que a Luri ela vai responder somente sobre os conteúdos estudados na unidade que o estudante está acessando. Então vamos dar o exemplo novamente de planilhas e Python. Se o estudante estiver na unidade de planilhas e quiser saber alguma informação de Python, a Luri não vai conseguir responder, porque ela não está falando sobre a unidade de Python. Então ele precisa direcionar as dúvidas dele para a unidade que ele está trabalhando no momento, combinado? Boa, Isa, obrigada. E aí a gente vai deixar aqui também para vocês, professores, 2 links super importantes. Um é o documento orientativo que a gente sempre traz, com as principais dúvidas, passo a passo de várias ferramentas que a gente usa. E o outro é uma FAQ exclusiva da Luri, que é aquela mesma FAQ que você acessa ali, onde a Isa mostrou, embaixo do campo de chat da Luri, tudo bem? E vamos chegando no fim. Eu vou deixar aqui também um QR Code para você avaliar esse nosso momento, dizer o que você achou, para a gente melhorar sempre. Agradeço vocês terem ficado até aqui. Agradeço a Isa por compartilhar esse planejamento de aula comigo e nos vemos numa próxima.